Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos fazendo essa caminhada com Jesus, usando agora o Evangelho, tendo como prioridade, como meditação para nós, o Evangelho de São Lucas. Lembremos que Jesus ele entrou na sinagoga de Nazaré, abriu o livro, justamente foi no livro do profeta Isaías, 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para proclamar a boa nova. E Jesus, a partir daquele momento, ele se proclama como aquela pessoa que Isaías estava se referindo. O povo de Nazaré não acreditou, expulsaram Jesus e quiseram matá-lo. Em seguida nós vimos Jesus saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. Lá ele entra em outra sinagoga, que agora a sinagoga de Cafarnaum. Tem um homem possuído por um demônio impuro, e ele disse: O que é que tu tens que viestes aqui, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Em seguida eles disseram: Eu sei quem tu és o Filho de Deus. E Jesus expulsa o demônio, e a fama de Jesus começa a se espalhar. Nas redondezas, e na Galileia, na Samaria, na Judéia. Só, meus irmãos, que na medida que a fama de Jesus ela cresce, os inimigos de Jesus também começam a perceber. E uma vez que eles percebem, eles agora vão começar a perseguir Jesus para encontrar nele alguma situação para poder matá-lo. Vocês veem que o primeiro grupo que apareceu agora são os fariseus. Os fariseus se consideravam os puros. Eles se consideravam os homens mais santos daquele tempo. Eles se consideravam os cumpridores da palavra de Deus. Só que eles chegaram a um exagero no cumprimento da palavra de Deus e começaram a inventar coisas que não estava escrito no que Deus falava. E uma delas era essa. O sábado, no caso, que é o dia dedicado a Deus, porque lá no Antigo Testamento, justamente depois que Deus criou tudo, no sétimo dia ele descansou, que foi no sábado, e Deus disse que esse dia era o dia dele e que o homem precisava se voltar e dedicar todo o tempo para ele. Só que em nenhum momento Deus disse que no sábado
não poderia se fazer o bem. É claro que quem adora a Deus, quem ama a Deus, vai amar o próximo, vai fazer também a obra de caridade. E eles criaram uma lei em cima da lei de Deus, que ninguém podia fazer nada no sábado, a não ser adorar, louvar, bendizer, glorificar, oferecer os sacrifícios a Deus e nada mais. Mas o sábado é o dia de se fazer o bem também. E aí é por isso que Jesus coloca este exemplo daquela situação de Davi, que os pães consagrados não podiam ser dados para ninguém, só o sacerdote que poderia comer o pão consagrado. E Jesus disse que naquele momento que Davi e os soldados estavam ali fugindo de Saul, que queria matá-los. E quando eles entram no templo, eles se deparam com aquela situação lá, eles não tinham o que comer, eles pediram ao sacerdote, o sacerdote disse que não tinha comida, mas ele pegou o pão da proposição para matar a fome daqueles homens. Então Jesus faz essa comparação para dizer que ele é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado. Tudo se volta para Ele. Ele é o Senhor. Não é simplesmente o cumprimento do sábado pelo sábado, mas é cumprir o amor que nós devemos ter a Deus e precisamos desembocar este amor na caridade, no bem. Para nós católicos, o dia do Senhor se tornou o domingo, porque assim como Deus descansou ali no 7º dia, que foi justamente no sábado, e ali fala-se da primeira criação. Para nós católicos, a segunda criação ela começa com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ressuscitou justamente no domingo. Lembremos que na festa da Páscoa, no dia da Páscoa, ou melhor, no dia da ressurreição do Senhor, o Senhor, ele ressuscita justamente no domingo, no primeiro dia da semana. Então, os primeiros cristãos começaram a usar o dia da ressurreição do Senhor como o dia do Senhor. É a segunda etapa da criação. Nós fomos criados agora para a eternidade. Se na primeira criação nós fomos criados para este mundo, na segunda criação, com a ressurreição de Jesus, nós nascemos para a eternidade. Jesus morre na cruz e abre as portas dos céus para que nós possamos um dia ir para o céu. E então, o domingo que quer dizer dia Dominus, dia do Senhor, tornou-se para nós católicos como o dia do Senhor. O dia do Senhor não é na segunda-feira, o dia do Senhor não é na terça, o dia do Senhor não é na quarta, não é na quinta, não é no sábado, o dia do Senhor é o domingo. Então, justamente neste dia, todo o nosso ser, toda a nossa vida, ela deve estar voltada para o Senhor nosso Deus, para a pessoa de Jesus Cristo. Então, é um dia muito especial, é um dia muito importante para todos nós católicos. E esse dia, ele é santificado com o sacrifício da Santa Missa. O primeiro compromisso nosso no dia do Senhor, que é o domingo, é a participação
do sacrifício da Santa Missa. Por isso que nas homilias eu sempre faço questão de relembrar a você que no domingo é o dia do Senhor. Então, tudo deve estar voltado para o Senhor. Então, todos nós devemos ir à missa. Claro, a exceção para os doentes, aqueles que moram na roça e não têm como participar. Mas, tirando isso, ou alguma situação assim muito grave, muito difícil que não dá para ir, a pessoa ela fica livre até desse pecado. Mas fora isso, se faltar o domingo, incorre em pecado mortal. Depois que nós santificamos o domingo, é claro que nós não vamos passar o domingo todo dentro da igreja rezando, mas é um dia também bom para se retirar. Que bom se você puder no domingo reservar o dia todo para você fazer um retiro. Ok, que coisa boa. É o dia do Senhor. Devemos estar voltados todo para Ele. No caso das famílias, é um dia importante também. É um dia de descanso. Depois que santifica o domingo com a missa, então a família pode fazer um churrasco, pode ir na praia, pode ir numa casa de campo, para que possa colocar em prática o dia do Senhor. Como eu falei antes, o dia do Senhor está voltado para o Senhor e do Senhor nós nos voltamos também para as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ama a Deus, se ama ao próximo. É um dia propício, meus irmãos, no dia do Senhor, para se conviver familiarmente, mas é um dia também de praticar a caridade. Porque os fariseus estavam questionando Jesus diante de uma caridade que eles estavam fazendo, porque na lei mosaica se falava que se as pessoas estivessem com fome e elas passassem num terreno onde tivesse trigo ou qualquer outro tipo de coisa que pudesse se alimentar, por causa da fome que as pessoas estariam passando, elas poderiam pegar o que tinha ali de forma que pudessem matar a fome. E isso não era dito como se fosse um roubo, porque a caridade estava acima de qualquer coisa. E o questionamento deles é esse, dos fariseus: olha, hoje é dia do Senhor, por que vocês estão debulhando trigo? Aí Jesus falou: nós estamos com fome. Os meus discípulos estavam com fome, nós não podemos debulhar o trigo para comer, só porque hoje vocês estão dizendo que é o dia do Senhor? Não, o sábado é para o Senhor, não é que o Senhor é para o sábado, é o sábado que é para o Senhor. Então, como o sábado é para o Senhor, então no sábado se pratica a caridade. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, como é domingo, então é o dia também de se praticar a caridade. É um dia muito especial. Imagina, depois que você vai na missa, se alguém bate na tua porta, por amor a Deus e por ser o dia do Senhor, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. É um dia propício para ir no hospital, porque durante a semana tantas coisas são feitas, a pessoa está voltada somente para o trabalho. Então, no domingo, um dia propício, visitar um doente, visitar os presos, vestir os nus. São as obras de misericórdia que devem ser praticadas. Mas no dia do Senhor é um dia também de se contemplar as coisas de Deus.
Durante a semana não temos tempo para fazer isso, mas podemos reservar um tempo para contemplar o céu, contemplar a praia, e através dessa contemplação da natureza, a nossa alma chega a Deus. Não é fazer da natureza um Deus, mas é através da natureza ver o Criador, aquele que criou todas as coisas, que inclusive nos criou. Mas o domingo também é um dia propício, um dia importante, como eu falei antes, para se fazer um retiro. Você pode sair de toda aquela situação de convivência, de ter outras pessoas, de estar com outras pessoas e reservar também esse momento para ficar na solidão. E aí, na solidão, que é uma boa solidão, pegar um bom livro, um livro que alimente você espiritualmente, com uma leitura da vida de um santo, um livro de espiritualidade, um livro que fala sobre a nossa vida interior com Deus. É um dia propício para se ler a Sagrada Escritura, uma vez que se tem um tempo maior, por que não, né? Pegar ali e ler as Sagradas Escrituras. É um dia, meus irmãos, para ir em busca daquelas pessoas que de repente nós temos algum problema com ela. Lembram que Jesus falou? E antes de oferecer o sacrifício lá no altar, se você tem alguma coisa com alguém, vai lá procurar e resolve antes de se chegar ao juiz. É um dia propício. É um dia propício de procurar as pessoas que se tem algum problema para se resolver. Você compreendeu? O que é o dia do Senhor, o que é o domingo para nós? Então vai lá em busca, porque às vezes durante a semana pode-se dizer, não tive tempo. Mas nesse dia de descanso, é um dia propício para isso. Mas o domingo também é um dia para ouvir músicas boas, uma música cristã, é um dia para, através das músicas, meditar, um dia propício para ouvir uma boa música clássica. Não essas músicas que acabam levando a pessoa à sensualidade, mas aquele tipo de música que eleva a alma, que eleva o coração, uma música gregoriana. Que coisa boa! Aproveitar o domingo para se fazer isso. Vocês notam que, na medida que todas essas coisas que eu estou falando, elas são feitas, na medida que se faz, é tudo forma de glorificar o Senhor. É tudo forma de se chegar a Deus, aquele que nos redimiu, que nos salvou, que nos criou, que deu-nos a vida. Enfim, meus irmãos, o domingo é o dia que nós não devemos pecar. Claro, eu não estou me referindo dizendo que na segunda-feira, terça-feira, quarta se deve pecar. Eu estou dizendo principalmente no domingo. O domingo é o dia de estar com Deus. Mas ao mesmo tempo, se você caiu em qualquer tipo de pecado, o domingo também é um dia propício para buscar um sacerdote, para lavar a alma, para limpar a alma de todo o pecado. Porque eu repito, as pessoas ficam inventando e colocando situações para dizer que durante a semana não pôde porque teve muita coisa para fazer. Tá aí, meus irmãos,
O dia do Senhor é o dia de se confessar. É o dia de receber a Eucaristia. Enfim, o domingo é o dia de se adorar a Deus e amar o próximo. Um santo e abençoado dia do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, por Ele ser o Senhor, Ele precisa ser adorado por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.